Olá, galera. Hoje nós teremos aula de inglês, bom, hoje 18 de agosto, e teremos aula também de redação, tá bom? Em inglês, o nosso assunto é o presente contínuo, afirmativo, né? E em redação, o assunto é tipo textual dissertativo argumentativo, né, nós já vimos o que é narração, já vimos o que é descrição, e agora nós iremos ver o que é a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Começando aqui por inglês, o que a gente tem que entender do presente contínuo? Primeiro vamos entender aqui o conceito, que diz o seguinte: o presente contínuo em inglês é usado para expressar que uma ação está em andamento, ação não acabada, no presente. Para construir uma frase usando o presente contínuo, devemos relembrar a formação do presente do verbo to be. É porque é o seguinte, já a gente vai ver que o presente contínuo, ele utiliza o verbo to be como verbo auxiliar. Então, nós precisamos saber como conjugar, relembrar, na verdade, como conjugar o verbo to be no presente, para que a gente possa efetivamente fazer a conjugação de qualquer verbo no presente contínuo, certo? Então é muito simples, ó. Aqui está, só para relembrar, nós já estudamos isso aqui, I am, que o detalhe, pessoal, o verbo to be, ele significa ser ou estar. Mas já a gente vai ver que no presente contínuo não vai servir o ser, vai servir apenas o estar, tá bom? Então aqui está I am. I significa eu, am, sou ou estou, né? Então vai ficar eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isso é ou isso está. Esse isso, eu utilizei isso porque é uma coisa, né? Então pode ser ele ou ela, mas é isso, né? Como se fosse isso, uma coisa, um ser que não é pessoa, tá bom? Encerramos aqui o singular, vamos para o plural. We are vai significar nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Lembrando, mais uma vez, que esse eu sou, você é, ou seja, o verbo ser não vai servir para a gente. Nós iremos utilizar apenas o verbo estar. Eu estou, você está, ele está, nós, né? Ela está, nós estamos, vocês estão, eles ou elas estão, tá bom? Aqui, vamos para cá. Depois de relembrarmos a formação do presente do verbo to be, passemos à formação do presente contínuo, tá bom? Afirmativo, né? Na verdade, teremos o verbo to be como verbo auxiliar de um verbo principal, ou seja, na frase teremos dois verbos, o verbo to be e outro verbo qualquer. Este outro verbo irá receber a terminação ing, então ficará o sujeito, que pode ser eu, pode ser você, pode ser tu, pode ser uma televisão, pode ser um avião, pode ser uma casa, pode ser o sujeito, de quem ou do que você está falando. Depois nós temos o verbo to be no presente, que é am, are ou is, é um dos três, viu? Não tem outro. Ou é am, ou é are, ou é is. É um dos três, tá bom? É o verbo to be no presente. E depois nós teremos um verbo principal, que pode ser qualquer verbo. Em inglês, pode ser o verbo andar, pular, saltar, correr, mas em inglês, claro, né? E a esse verbo nós vamos acrescentar a terminação ing. Então vai ficar, vamos conjugar aqui, vamos escolher o verbo to read, que é o verbo ler, tá bom? To read é o verbo ler. Só lembrando que todo verbo, galera, começa com esse tozinho aqui, tá bom? Esse to aqui que tá bem aqui, bem no meio da tela aqui, ó. To. Quando nós vamos conjugar o verbo, ele vai perder esse to aí, né? Não vai existir mais não, viu? Então vai ficar só read, que é esse read, que significa ler, tá bom? Então vamos conjugá-lo aqui. Lembram lá que lá ó, é I am, né? Ó, I am, eu sou. Não, você não vai ler, porque não vai servir o ser, vai servir o estar. Eu já até falei para vocês, né?
Então vai ficar, eu estou read, aí, ó, tá aqui o verbo, ó, read. Nós vamos acrescentar o que aqui, ó, diz aqui, ó, verbo principal com a terminação ing. Então você vai pegar o verbo principal, nesse caso é o read, e vai colocar no final dele o ing, vai ficar assim, ó, olha aí, ó, I am reading, tá bom? Nós acrescentamos o ing ao read, ficou reading, né? Reading, tá bom? Então, I am read, ou seja, eu estou o quê? Lendo. Por isso que não vai servir o ser, porque senão ficaria eu sou lendo. Não, fica incorreto, né? Vai servir apenas o estar, tá bom? Tá bom? Então vai ficar, ó, I am read, you are read, he is read, e assim por diante, continua. Então, muito fácil. Você pega o verbo to be, certo? Depois pega o verbo principal, que é o que será dado, tá bom? Pega o verbo to be, depois pega o verbo principal, que é o que será dado, pode ser qualquer verbo. Esse verbo perde o to, né? Como eu já falei, e vai ganhar o que no final? O ing. Aqui no nosso exemplo, era o verbo to read. Ele perdeu o to e ganhou o que? ing. Tá aqui, ó, reading, tá bom? Então, I am reading. Eu estou lendo. You are reading. Você está lendo. E assim por diante. Então, é muito simples, tá bom? Aqui tem algumas observaçõezinhas aqui que eu já comentei. Depois vocês podem ficar à vontade para ler. E bem aqui abaixo nós temos a aula de redação, né? O assunto, tipo de texto dissertativo argumentativo. Você vai assistir ao vídeo proposto no link abaixo, que esse linkzinho aqui tá em azul, ó, aqui, ó, clique no link assim, que é esse azul aqui, tá bom? https://www.youtube, você clica em cima que já vai lá levar lá para o YouTube, tá bom? Deixa eu ver. Sim, aí você vai copiar o que você considerar importante, mas não precisa me entregar nada, tá bom? Nem na aula de inglês e nem aqui na aula de redação. É apenas para estudo. Na próxima semana nós teremos atividade, terça-feira, relacionada ao assunto de inglês, que é o presente contínuo na afirmativa, e o assunto de redação, que é o tipo textual dissertativo argumentativo. Estarei aqui até às 9h15 para tirar as dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade, né, para estudar. E é isso, pessoal. Viu como é bem light? Deem só uma olhadinha aí, uma lidinha, assistiu ao vídeo e pronto, né? Encerra a aula, tá bom? Aí, caso ainda você conclua até 9h15 da noite de hoje, você dê só um okzinho lá no grupo para dizer que concluiu, que fica bacana, tá bom? Então, tchau e tenha uma boa noite. Estou aqui à disposição até 9h15.